Então, o que eu vi de erro, assim, que aconteceu em mais de um caso? Nos lançamentos tinham dois tipos de dívida, né? Vocês compraram estoque com duplicata a pagar. E foi comprado um veículo com títulos a pagar. Então, são formas de dívida diferentes. O ideal é fazer a separação, né? É o tratamento qualitativo. Eu não acredito, professor, que o senhor fez essa pegadinha pra gente. Sacanagem. Não é a mesma coisa, professor? Não, são formas de cobrança diferentes. Mas fora isso, Duplicata e título. É do... isso. Sacanagem. Mas fora isso, foi. Os lançamentos estavam certinhos, bonitinhos. Professor, Oi. quantos que eu tirei na prova? Peraí, deixa eu ver quem tava falando que eu tava com minha tela do. A Maria, Fala seu nome. Maria Antônia. Maria Antônia, que eu mandei no e-mail também, lembra? Eu também queria saber, professor Lucas. Maria Antônia. Tirou 90 pontos. Nossa, o que eu errei tanto? Duas questõezinhas de múltipla escolha. Ah, eu acertei a escrituração. Acertou, todinha. Ai, que bom. Agora, Lucas. 80 pontos. Sabrina copiou de mim, né? Veja aí, Não copiou copiou. de mim. Não copiou porque ela perdeu meio ponto nos lançamentos. Você acertou tudo, Lucas. Errei o supermutativo lá, então, certeza. Mas é isso, gente. A grande maioria das provas assim foi bem satisfatória, me deixou bem contente, vamos falar assim. E agora, hoje a gente começa a entrar numa segunda parte, na última aula mesmo, né? Antes da revisão, a gente estava falando de plano de contas e eu falei que eu ia voltar no plano de contas. E eu realmente vou voltar, mas antes a gente vai falar um pouquinho do balanço patrimonial. Então a gente vai começar a pegar todo aquele lançamento que a gente faz, pegar o balancete e transformar ele na primeira demonstração que a gente tem. Que na verdade é a mais importante até. Mais importante no sentido de obrigatoriedade. Vou até mostrar um quadrozinho, só para ciência de vocês ainda vão passar por isso, que é que tipo de demonstração a gente é obrigado. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, creio que esteja aparecendo para vocês aí, né? Então, aqui é do nosso próprio conselho aqui do Paraná, um resumão das normas que tratam de divulgações. A gente tem 3 normas básicas. O CBC 26 ou NBCTG 26, que ele fala do conjunto completo de demonstrações. Aí a gente começa a ter outras 2 normas que são simplificadoras, que é a ITG 2000
e a NBC-TG 1000, que tratam por porte de empresa. Então, no final do curso, vocês têm que ser habilitados para fazer todas essas demonstrações aqui. Então, são pouquinhas, né? Balanço, demonstração de resultado abrangente. A demonstração de mutação do patrimônio líquido nem sempre é exigido, mas vocês vão ter que sair sabendo, né? Demonstração do fluxo de caixa, demonstração do valor adicionado e nota explicativa. Esse é o chamado conjunto completo. Mas algumas começam a ser desobrigadas conforme o porte da empresa diminui. Então, até aqui ele traz essa regulamentação de acordo com a norma e o porte. Então, a gente pegando as menores empresas que são tratadas pela ITG 1000, a gente vê que o contador é obrigado a entregar balanço patrimonial, demonstração de resultado e nota explicativa. Então, a demonstração que a gente vai começar a conversar hoje, ela é simplesmente obrigatória em todos os casos. Então, vocês podem estar fazendo contabilidade da padaria da esquina ou de uma multinacional. Balanço patrimonial sempre é apresentado. Então, não tem como fugir dele. Tranquilo? Será que ele é difícil? Será que é fácil? Então, vamos falar sobre ele. Então, falando sobre o balanço patrimonial, o conceito dele. Então, o balanço é a demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a situação patrimonial de uma empresa em um dado momento, dentro de determinados critérios de avaliação. Os critérios de avaliação nada mais são do que as normas contábeis aplicadas durante as contabilizações. Mas a finalidade do balanço patrimonial é demonstrar a posição do patrimônio de uma empresa em um determinado período. O que é o patrimônio mesmo? Esqueci o que é o patrimônio. E agora? Os bens da empresa. Só os bens? Tem mais gente aí. Títulos a pagar. No caso, que a empresa tem a dever dela, no caso. Título a pagar, a gente pode botar o nome. Bens, direitos É um conjunto de bens, direitos e obrigações. Isso aí, Sabrina. Então, o balanço patrimonial, ele tem essa função. Demonstrar o que a empresa tem como bens, direitos e obrigações. Então, por isso ele é chamado de balanço patrimonial. Ah, e por que mesmo do balanço? Da onde que surgiu a técnica que transforma essa demonstração em um balanço realmente? O método das partidas dobradas, né? Então, sempre quando a gente trabalha com a figura do débito sendo exatamente igual ao crédito, a ideia é que a gente tenha o patrimônio sendo apresentado em equilíbrio. Então, é a demonstração que encerra a sequência de procedimentos contábeis, apresentado de forma ordenada os três elementos que compõem o patrimônio. Ativo, então os bens e direitos, passivo,
as obrigações que a empresa tem com terceiros, né? E o patrimônio líquido, que é a obrigação com quem? Quem que é o patrimônio líquido mesmo? Os sócios, né? Então a gente representa, inclusive de forma gráfica, né? O total do T. Só que aqui vira um tesão, né? Fazer o balanço é no tesão. A representação dos ativos em equilíbrio com passivo e patrimônio líquido. Então, uma vez bem estruturada a natureza do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, as rotinas e os procedimentos se tornam fáceis de entender o que é o balanço. Quem é a ferramenta que ajuda nesse processo de dizer quem são os ativos, quem são os passivos, quem são as obrigações? O plano de contas. Então a ideia é que o plano de contas ele seja bem estruturado a ponto de facilitar tanto a elaboração quanto a visualização ou o entendimento sobre o balanço patrimonial. Então, a peça essencial para a gente ter uma facilidade maior nesse relatório é o plano de contas. Ele serve como um norte. E ele bem montadinho vai ficar bem fácil, bem tranquilo de elaborar o balanço patrimonial. E qual a importância de ter o balanço patrimonial, de gerar tanto para o usuário interno, mas principalmente para os usuários internos? Então, obter dados do ativo, passivo e PL em várias datas durante um período de tempo e analisar suas variações por meio de verificação direta dos registros contábeis é um pouquinho trabalhoso, mesmo em pequenas empresas que ocorrem inúmeras operações todos os dias, né? Será que então, se eu não tivesse o balanço patrimonial, tivesse que pegar lançamento a lançamento, fica fácil de ver o que está acontecendo com a empresa? Já pensaram nisso? Vocês pegarem lá um monte de lançamento contábil, vocês vão conseguir entender o que a empresa está passando, como é que ela está? Até vão conseguir, mas vão ter uma dificuldade enorme, um trabalho muito grande. Então, nada melhor do que resumir tudo isso. Então, daí a necessidade de resumir e apresentar de forma adequada para pessoas interessadas em conhecer a situação patrimonial da empresa, bem como as variações que ocorrem nos períodos de tempo. Então, a melhor forma de apresentar esse resumo é o balanço patrimonial. Então, resumir e apresentar os elementos para análise e interpretação é uma tarefa mais simples se a contabilização das operações for feita com critério e apoiado por um bom plano de contas, um plano de contas bem elaborado. Até, normalmente, quando a gente está em sala de aula, é difícil exemplificar isso. Mas como a gente mexer um pouquinho já em sistema, vocês viram que gerar o balanço patrimonial se torna algo relativamente tranquilo, não é?
até abrir ele aqui para vocês. Então, peguei aquele sisteminha simplificado. E a gente tem os lançamentos que foram feitos em o penúltimo exercício que a gente fez. Então, a gente usou o plano de contas, né? Cadê o plano de contas? Então, com base nesse conjunto de contas, que é o plano de contas que a gente tem no sistema, a gente fez todos os lançamentos, certo? Para fazer esse resumo, que é o tal do balanço patrimonial, como já existe essa pré-estruturação no sistema, a gente já utilizou essa pré-estruturação, o balanço ele acaba saindo de um modo até automático. A gente gera o relatório, ele já sai estruturado em um resumo dos ativos, dos passivos, e no caso aqui, como eu não fiz a apuração do resultado, o PL. Então, hoje, as ferramentas contábeis, com os planos de contas, tendem a ser um facilitador para gerar a figura do balanço patrimonial. Porém, é importante destacar que tem que se ter muita atenção quando estiver fazendo o plano de contas. Levando em consideração esse fato do plano de contas ser um norte para fazer essa geração, se você fizer um plano de contas mal feito, o que vai acontecer? Vai funcionar bem a contabilidade? Plano de contas mal feito, ajuda ou vai dificultar? Dificulta? Dificulta e muito. Então, vamos supor lá, vocês estão no escritório de vocês, chega um cliente novo. Vocês vão começar a colocar os dados dele no sistema para poder desenvolver o trabalho. Façam um plano de contas com muito carinho, com muito cuidado, para vocês já terem toda essa ferramenta bem montada, bem elaborada, que facilite a vida de vocês. Então, por isso que eu comentei, a gente vai voltar ainda no plano de contas, já entendendo o que a gente pretende gerar com ele, que é o tal do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial é importante, pois apresenta as aplicações de recursos. Então, aonde que a empresa coloca o recurso pego de outras pessoas, então aonde que ficam esses ativos e como que se originou esses recursos. Ah, não, eu peguei com dinheiro de terceiros, então vou representar lá nos passivos. Ah, não, são recursos próprios, representa no patrimônio líquido. Isso daqui ajuda, inclusive, na tomada de decisão, se vocês investiriam ou não em uma empresa.
vocês vão ter essa disciplina, que é a análise das demonstrações contábeis, né? Mas só para vocês terem noção desse tipo de análise. Se vocês olham uma empresa, vamos pegar duas empresas. Uma tem o dinheiro originado mais com os sócios. O sócio ele não tende a não cobrar tão cedo. Está maior do que o dinheiro de terceiros. E a segunda empresa não. Tem mais dinheiro de terceiros, vamos supor, pegou um empréstimo com o banco. Esse fator mudaria a escolha de vocês em uma possibilidade de investimento? Vocês iam preferir investir em empresas que têm mais dinheiro de outras pessoas aplicadas e que vão necessitar desse pagamento, ou empresas que têm mais dinheiro dos sócios aplicado? E eu, particularmente, prefiro uma empresa que tenha mais dinheiro do sócio, que indica que a empresa não vai ter uma necessidade de devolver esse dinheiro tão cedo. Então, a gente cria, dentro da contabilidade, fatores de análise baseado nesses itens patrimoniais. Essa relação que eu falei para vocês entre dinheiro de terceiro e o dinheiro do sócio, a gente chama de índice de endividamento. Empresas que têm um menor endividamento com terceiros tendem a ser mais bem vistas. Tudo isso a gente consegue extrair com o balanço patrimonial. Então, isso evidencia o nível de endividamento da empresa, ou seja, proporção de recursos que vem do capital próprio em relação à proporção do recurso de capital de terceiros. Então, para a análise de balanço ser bem feita, é ideal que o balanço patrimonial se apresente em dois períodos ao menos, tá? Ah, é obrigado isso, professor? Tem que pôr 2 períodos? Como assim 2 períodos, professor? Não estou entendendo. Então, vocês apresentarem o período do último exercício e do exercício anterior. É uma obrigação, não é uma escolha, tá? Quem determina isso, CPC 26, ele pede que toda demonstração ela seja comparativa. E para ela ser comparativa, ela precisa ser pelo menos com 2 períodos. Então, a visão de 2 balanços consecutivos vai ajudar a mostrar a movimentação ocorrida nessa estrutura. Então, aqui eu coloquei, ficou aqui para frente. Ah, eu não coloquei. Eu jurei que eu tinha colocado. Espera aí que eu vou pegar agora um balanço para vocês. Balanço comparativo. Essa é a vantagem de estar online. Às vezes dá para a gente improvisar mais. Vamos lá. Para vocês terem ideia, estou entrando nos relatórios da Embraer. Como ela é uma empresa de capital aberto, ela é obrigada a fazer suas publicações, demonstrar para toda a sociedade os seus dados.
Eu peguei o relatório errado, que feio. Ó, e esse daqui é o relatório da Embraer, tá? Pra vocês verem como o contador trabalha, tá, gente? Já tem 116 páginas. Mas aqui, claro, uma equipe bem robusta de trabalho. São vários e vários contadores. E o que é a tal da comparação por 2 períodos? O balanço, ele sempre vai trazer 2 coluninhas. Uma com o exercício anterior, ou com o período anterior, e com o período atual. Para que o CPC pede isso? Qual a intenção dele? Por exemplo, vamos pegar aqui a conta de caixa e equivalente de caixa. O que vocês conseguem perceber nessa linha? Tá difícil aí, mas parece que o caixa diminuiu. Cuidado. Melhorou para ver, Lucas? O Caixa tem mais dinheiro agora, em 2020. Isso. Sempre cuidado, ver qual a base. Então, a segunda coluna é o período anterior, a primeira é o período atual. Então, ele tinha... Aqui ele está em milhares de reais. Então, bota mais 3 zerinhos aqui. Olha o valor que eles têm em caixa, hein? Então, 200 e 600... 1 bilhão e 600 com 1 bilhão e 900. Teve um aumento, né? Eles têm que entregar em porcentagem também para saber qual que foi o aumento trimestral? Não. Eles não têm essa obrigação daí. Ah, mas pode fazer? Pode. Isso é dos conteúdos que vocês aprendem em análise de demonstrações financeiras. Fazer essa variação, essa indicação de quanto variou de um período para o outro, é a chamada técnica de análise horizontal. Então, às vezes, a gente põe até mais, quando a gente está fazendo esse tipo de análise, põe 3 ou até 4 colunas e faz esses percentuais de variação. Mas isso só é possível por causa desse tipo de apresentação. Ela facilita a vida do investidor por isso. O entendimento dessas comparações. Então, por esse motivo, os balanços hoje são apresentados em pelo menos 2 períodos, para que qualquer usuário pegue a demonstração e consiga fazer comparação. Puxa, a empresa estava desse jeito, mas ela melhorou. Ah, não, a empresa estava desse jeito e está piorando. E principalmente, sendo o investidor o usuário principal da informação, ele tem mais base para poder tomar a decisão, né? Pensem vocês se ali na Embraer começasse a piorar de um ano para o outro. Como investidores, vocês vão deixar o dinheiro de vocês lá? A empresa está piorando. Faz sentido? Não faz, né? Eu começo a ver a piora, eu posso simplesmente ir lá, pegar meu dinheiro e levar para outro investimento. Mas, claro, vocês lembram que eu falei que as 3 demonstrações que é obrigatório até para uma padaria é balanço patrimonial,
demonstração de resultado e nota explicativa. Então, eu vejo aqui a conta, por exemplo, aplicações financeiras. Teve uma queda monstruosa, não teve? O que eu posso fazer? Buscar a nota explicativa que fale de aplicações financeiras para ver o que aconteceu. De repente, só o número pode não me trazer a ideia correta. Então, vocês lembram as duas características que a gente trabalha no estudo do patrimônio, né? Quantitativo, ver os valores, né? Mas a gente também tem que saber o qualitativo. O que está acontecendo? Então, por isso, a gente também pode se utilizar da nota explicativa. Mas então, se perguntarem balanço patrimonial pode ser em um único período? Não, jamais. Por determinação, CPC 26 ou NBC-TG 26, ITG 1000 e NBC-TG 1000, balanço sempre comparativo, com no mínimo 2 períodos. Justamente para facilitar essa análise. Então, como que a gente pensa na apresentação do balanço? Então, a apresentação dos elementos patrimoniais, bem importante, né? Pois trata de uma peça contábil utilizada para revisão e análise dos negócios. Certos princípios e formas de apresentação do balanço patrimonial são estabelecidos com o propósito de reduzir desigualdades, caso os responsáveis pelas empresas ajam livremente na preparação da demonstração. Então, o balanço não pode ser preparado de qualquer jeito? Não. O balanço tem que seguir normas específicas para sua apresentação. A forma com que a gente estrutura o balanço patrimonial é determinado tanto por essas normativas contábeis que eu falei, quanto pela Lei 6.404. Já ouviram falar dessa Lei 6.404? Alguém conhece ela? Eu não, professor. Mais alguém? Ninguém conhece? A Sabrina já falou que não conhece. Então, anotem essa lei. Digamos assim, é a lei de cabeceira dos contadores no Brasil. Ela é a lei que trabalha ou que vigora com as normas sobre sociedades anônimas e sobre a É a Lei contabilidade. 6.604, professor? 6.404. Porque ela vigora sobre o funcionamento das sociedades anônimas e dentro dela tem todo o regulamento também de contabilidade. Como é que faz o balanço? O que precisa no mínimo num balanço? Então ela é extremamente importante, foi um marco na nossa profissão. E ela surgiu justamente por informações que eram repassadas de modo inidôneo na Bolsa de Valores, isso lá na década de 60, e virou até um caso curioso, com o surgimento de uma empresa que fez uma fraude grande na Bolsa nessa época. Aproveitar a figura da internet mais uma vez. Quando puderem, leiam sobre essa dita empresa.
Merposa. Curioso caso da Merposa. Foi por causa dessa dita empresa que... Desculpa rir, mas é porque o Merposa aqui, o significado dela é até piada. Que surgiu essa lei. Só para vocês entenderem os motivos da minha risada. Essa história do Merposa, segundo algumas fontes, como a empresa aqui era fictícia, colocaram o nome de Merda em Pó S.A. Acreditam nisso? E com ela surgiu daí a Lei 6.404, que fala sobre essas estruturações. E essas estruturações ajudam a comparação nas empresas. Se todo mundo seguir um padrão, fica mais fácil de comparar empresas, né? Empresa A com a B. Se todo mundo apresentar um balanço seguindo as mesmas regras, eu consigo colocar eles frente a frente e comparar. Mas o que a empresa fez, professor? Ela emitiu ações, vamos falar assim, fictícias, arrecadou o dinheiro dos investidores e simplesmente desapareceu. É uma coisa bem, bem engraçada. Engraçado porque eu não perdi dinheiro, né? Eu não existia na época. Mas sempre para quem perde dinheiro é horrível, né? Aí surgiu essa regulamentação mais rígida. Então, o balanço tem a sua forma de apresentar determinada por lei para permitir também as comparações entre outras empresas. Então, a forma que é o padrão inicial básico, ativo indicado do lado esquerdo, separado, então, do passivo e do patrimônio líquido, que vão ficar do lado direito, que dá informação adicional, mostrando o investimento e o lucro acumulado, também no lado direito, né? Então, lucro ou prejuízo acumulado acaba fazendo parte do patrimônio líquido. E a conta, ou a estruturação das contas, depende da natureza da empresa e da função de cada um nesse conjunto. Função de cada conta nesse conjunto. E como padrão básico para a estruturação, a gente usa a figura da liquidez. Então, a liquidez é a regra básica como parâmetro. Então, a legislação brasileira classifica os ativos dos mais líquidos ao menos líquidos. O que é isso? Do mais líquido para o menos líquido? Como é que eu vou falar ativo líquido? Qual que é essa ideia? Basicamente, vocês pensarem o quão fácil é transformar o item em dinheiro. Então, tudo que a gente transforma rapidamente em dinheiro vai apresentar ou vai ser apresentado no início do balanço. Tudo que eu tenho mais dificuldade ou que eu não tenho a intenção de transformar em dinheiro vai ficar mais para baixo. Isso é a liquidez. Vou aproveitar aqui o balanço da Embraer. Então, aqui a gente tem a ideia da liquidez. Por que caixa vem logo no começo? Caixa é fácil de transformar em dinheiro? Sim, é o mais líquido. Na verdade, o caixa já é o dinheiro, né? Então, é o mais líquido possível. Por que aplicações financeiras ficam em segundo lugar?
Aplicação financeira é fácil transformar em dinheiro? Sim. É só eu ir no banco e falar, eu quero meu dinheiro de volta. Aqui embaixo, estoques. Por que estoque está aqui embaixo e não fica aqui mais para cima? Se a gente começar a comparar caixa, aplicação financeira e estoque, quem que é mais fácil transformar em dinheiro? Vai ser o caixa. E o estoque é fácil? Opa, o estoque eu já tenho um trabalho de vender e receber. Aí por que clientes ficam antes do estoque? Aqui eu só tenho o trabalho de receber, né? Aqui no estoque eu tenho o trabalho de vender e receber. Então esse ordenamento vem com a ideia de liquidez. Então por que lá embaixo a gente tem os imobilizados? Imóveis, computadores, tudo está agrupado aqui no imobilizado. Imobilizado a gente também, para poder transformar em dinheiro, a gente teria que vender e receber. Mas a gente não tem a intenção. Então ele é o menos líquido possível, dentre outras contas. Então a ideia da classificação do ativo é sempre ordenar ele do mais líquido para o menos líquido. Então, a adoção de agrupamentos padronizados e oficiais acaba sendo útil, porque facilita a preparação das demonstrações, facilita as análises, interpretações e comparações. No Brasil, isso existe para os bancos, por exemplo, onde uma entidade específica fala, olha, teu plano de contas é esse, utilize. Isso faz com que as divulgações de bancos sejam, em termos de estruturação, né, sejam idênticas. Idênticas. Mas por que o Banco Central faz isso? Vai ajudar na vida do Banco Central determinar, olha, tua contabilidade tem que ser desse jeito. Ajuda? O Banco Central é uma entidade fiscalizadora. Se todo mundo apresentar o resultado da mesma forma, vai ajudar vocês? Vocês a analisarem? Todo mundo entrega o seu relatório do mesmo jeito. Não ajuda na análise? Acaba ajudando. Então, por isso, as entidades reguladoras, aí não é só o Banco Central, a gente pegar outras entidades fazem isso. Então, se a gente pensar em seguro, a SUSEP faz isso. Quem mais? A ANEEL faz isso. Todas elas apresentam um plano de contas determinado para utilização. E, para as outras empresas, a Lei 6.404, que regulamenta sociedades por ações, e que teve duas alterações, né? A 11.638 e a 11.941, introduzem inúmeras inovações na legislação societária no que tange a normas e princípios contábeis. Dentro disso, forma e conteúdo do balanço. Então, por isso que eu falo para vocês, esse carinha, se vocês digitarem no Google, ele já sai com as duas alterações, tá? Então, vocês não precisam se preocupar com isso. Lá tem a indicativa do como que se formata o balanço, como que formata a DR. Então, ele acaba sendo
a principal lei que norteia a contabilidade, junto com os regulamentos da profissão. Então, bem simplificadinho, um resumão, como é que a gente separa a figura do balanço. Primeira ideia de estruturação. Do lado esquerdo, a gente vai pôr os ativos, então, os bens mais os direitos. Dá até para fazer o desenho do T separando. Do lado do passivo, então a gente apresenta dívida com terceiros e a dívida com o capital próprio, aí separando como capital ou como grupo de patrimônio líquido. Então a estrutura essencial do balanço é feita dessa forma. Separa os ativos, apresenta um total, separa o passivo mais patrimônio líquido, apresenta um total. E lembrando, os dois lados sempre têm que ser iguais. Não deu igual, ferrou. Aqui que eu vejo um monte de meme na internet da pessoa, fechei meu primeiro balanço. É porque a relação dos ativos bateu com a relação dos passivos. Ou quando a gente faz tudo certo, acho que faz tudo certo, dá tudo zerinho no final, mas errou alguma coisa sem saber. Mas, Sabrina, sabia que isso acontece no dia a dia também? Na profissão, não é? Ali o que eu peguei de vocês foi só um preciosismo. Mas o balanço... Vou até pegar o seu próprio balancete depois para a gente montar um balanço. Vocês vão ver que ele vai fechar também. Então, se a gente entregasse para um auditor, ele não faria um comentário duro. Ele faria só uma sugestão de separação. Fica melhor fazer a separação entre as contas, mas o balanço poderia ser apresentado. Então não se preocupe, o erro de vocês foi bem light. Então, falando de forma e conteúdo, aí a gente começa a ter alguns grupos ou algumas separações. Então, lá no balanço patrimonial, pegando os ativos, a gente vai separar os bens indiretos em primeiro duas grandes categorias: ativo circulante e não circulante. A mesma coisa a gente faz para o passivo. Separa entre passivo circulante e passivo não circulante. E por último, aqui completando, o patrimônio líquido, que não tem separação entre circulante e não circulante. A figura de circulante e não circulante, ele se remete à figura da liquidez relacionada a prazos. São 4 regras que a gente tem na legislação, mas por enquanto eu vou passar a essencial para vocês. Circulante, tanto passivo quanto ativo, se referem a direitos e obrigações que serão realizadas em um ano, em um exercício. Então, eu comprei um carro a prazo e vou pagar daqui 60 dias. Como vai vencer dentro de um ano, ele vai ser um circulante. Ou vou receber essa venda de um carro em 60 dias, vai ser circulante. Não, eu vendi, mas vou vender e receber daqui 3 anos. Vai cair para o não circulante.
Então, aqui, passou de um ano, vai para o não circulante. E vai ter casos, quando a gente vende parcelado, então, vendemos em 24 parcelas. A gente faz a separação. Pode utilizar o mesmo nome de conta contábil, mas separando os valores. Isso serve tanto para o ativo quanto para o passivo, professor? Tanto para o ativo quanto para o passivo. Então, exemplo. A gente comprou um carro financiado em 24 meses. 24 parcelas de R$1.000. Opa, então eu tenho 12 parcelas que vencem num ano e 12 que vai vencer depois de um ano. Isso? Eu venho e registro aqui financiamento e coloco o valor de 12 parcelas, seria 12.000. E venho aqui também no passivo não circulante, coloco lá financiamento e as 12 parcelas que vai vencer depois de um ano, 12.000. Então, a ideia dessa separação é indicar prazo. Assim como no circulante e no não circulante no ativo. Vendi em 24 parcelas. 12 parcelas no circulante, 12 no não circulante. Mas isso a gente ainda vai treinar um pouquinho, tá? A gente vai passar por lançamento com isso. No lançamento eu separo em 2 razonetes? Sim. Um razonete ou uma conta contábil com curto prazo, circulante, e outra com não circulante. Cadê o... Então, por exemplo, aqui. É que o ruim é que eles colocam... Aqui no passivo circulante, a gente tem empréstimos e financiamentos, certo? Temos 51 milhões vencendo dentro de um ano. Mas se a gente vai procurar o passivo não circulante, que está aqui, tem a mesma continha, empréstimos e financiamentos. 111 milhões. Então, a mesma categoria de conta ela é desmembrada em dois razonetes ou 2 contas contábeis, indicando a separação pelo prazo. Então, o circulante aqui, empréstimos e financiamentos, e o não circulante, empréstimos e financiamentos. Justamente tentando traduzir essa figura de prazo. Quem determina isso? Lei 6.404. Além do CPC 26, além da NBC-TG, do NBC-TG 1000 e do ITG 1000. Eles também fazem essa exigência. Então, qualquer empresa, a estrutura tem essas 2 separações. Então, no ativo, aparece, primeiro, as contas que se transformarão mais rápido em dinheiro, o ativo circulante, e depois as contas que vão demorar mais para se transformar em dinheiro, que é o ativo não circulante. Regra principal, não é a única, gravem isso, que não é a única, só que como a gente ainda não está fazendo a análise do CPC 26, eu estou trazendo só a principal. É o prazo de um ano. E no passivo, no patrimônio líquido,
também as contas que devem ser pagas primeiro vai ser o circulante, e as que demoram mais para ser pagas serão classificadas como não circulante. Deu para compreender essa ideia do prazo, gente? Separar o que é o circulante do não circulante? Sim, professor. Tranquilo. Só pensar no cartão de crédito, na verdade. Só pensar no cartão de crédito? Eu nunca tinha pensado assim, mas... Mas com o tempo vocês vão ficar bem craques nessa ideia do 1 ano é a regra básica. Na verdade, a maioria até esquece das outras regras. Então, aqui um resumão. Pelo grau de liquidez, o ativo, que é a forma mais rápida, a gente vai trabalhar como circulante. E no passivo também, venceu rápido, não circulante. Ah, não, o vencimento é lento. Então é mais de... dá para entender que é 1 aqui? 1 ano. Eu acho tão linda a minha letra escrevendo com o mouse. Se minha mãe visse isso daqui, nossa, acho que ela ia me bater. Então, venceu com mais de 1 ano, então, um vencimento lento, a gente classifica como não circulante, tanto para o passivo quanto para o ativo. E tem casos que não tem liquidez, que a ideia não é nem vender e nem pagar. Tem. Então, quando não há, também vai ser dentro do não circulante, os bens de uso da empresa. Então, supondo a gente está lá numa fábrica e compra uma máquina. Se vocês compram uma máquina para a fábrica, vocês pensam em vender ela? Não. Não, né? A ideia é o quê? Colocar ela para fabricar, para produzir. Então, a ideia é que ela permaneça na empresa. Então, não tem a ideia de liquidez. Vai ser classificado lá nos últimos grupos. E o dinheiro do sócio? Será que o sócio quer receber o dinheiro dele de volta? Lembrando que ele recebendo o dinheiro de volta é um indicativo que a empresa está fechando. Então, não. Porque a gente coloca o capital para a empresa funcionar. E se a gente tira o capital, a empresa para. Então, o patrimônio líquido, o dinheiro do sócio, também não tem essa figura de liquidez. Também vai ficar mensurado abaixo do não circulante. Ele é o único que a gente tem que separar dentro desses grupos. Ele não entra dentro do não circulante, ele fica abaixo. Dúvidas, perguntas, questões até aqui? Mais ou menos. Obrigado pela participação da plateia. Tranquilo, professor. Tranquilo? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu vou ter que olhar de novo os slides, porque eu ainda estou indignado com a minha nota. Então, minha cabeça ainda não está na aula ainda hoje. Mas relaxem, gente. Se a nota de vocês está boa. Podia ser melhor, né, professor?
Se a gente parar para pensar, a gente sempre consegue ser melhor. Sempre. Mas a nota nem sempre reflete o que vocês estão aprendendo. Até o momento, a grande maioria da turma eu vejo assim, está tendo um desempenho legal. Então, não vejo muita preocupação para vocês. O importante é a gente continuar no desempenho. A nota daí vai virando reflexo. É porque aquela questão lá do... que eu errei lá, que eu até esqueci o nome, eu não entendi direito. Permutativo, misto. Isso. Esse negócio aí que eu não entendi direito. Tá, eu não vou falar que eu vou corrigir com vocês ela hoje, porque eu tive uma baita infelicidade, eu perdi todos os meus dados do meu pendrive. Eu vou baixar a prova de volta do AVA, ainda bem que tá no AVA. Aí na próxima aula eu explico para vocês as questões bem certinho, pode ser? Pode, professor. Mas relaxem, as notas de vocês estão tão boas. Então, só para a gente ver um pouquinho do... Oi? Até quando que vocês têm que entregar a nota no AVA? Sabe que eu não sei, Lucas, que vergonha, né? Eu acredito que nesse fim de semana eu já tenha fechado toda a nota do bimestre e lançado. Tranquilo, então. Que eu só tenho mais algumas provinhas que ficaram em aberto, já vou corrigir e fechar as notas. Então, falando um pouquinho desse balanço patrimonial, o que a gente tem de requisito para poder divulgar? Então, pela legislação, pela 6.404, a gente tem a indicação que são necessários alguns requisitos mínimos para divulgar. Primeiro, denominação da empresa. Falar quem é a empresa que está divulgando. Vamos auditar o balanço da Embraer. Ela está indicando aqui que ela é Embraer. Então ela coloca desde a capa até a última página, ela vai colocando que ela é a Embraer. Então atingiu o critério de denominação de quem é a empresa? Atingiu. Ela colocou o título da demonstração que ela está apresentando? Vamos ver. Opa. Balanço patrimonial. Aqui o lado do passivo. Balanço patrimonial. Ativo. Então ela diz qual a divulgação que ela está fazendo? Disse. Atingiu o critério. Data do exercício social. Ela está dizendo quando que ela fechou? Opa, trimestre atual, 31/3/2020. Então eu sei que todos esses valores são baseados até a data de 31/3/2020. Então ela atingiu a data do exercício social. Valores do exercício referência e do anterior. Então ela trouxe a referência, né, que é o período atual, e trouxe o anterior? Trouxe. Atingiu esse critério. Moeda e representação. Ela trouxe? Opa, ela fala que é em reais e fala que é em milhares. Então ela trouxe a forma da moeda e como que ela está representando. Ah, poderia ser
representação também em milhares, milhões. Milhões é um pouquinho mais difícil. Eu sei que a Petrobras apresenta em milhões. Professor, Oi? se ela lançasse um balancete agora no dia 30/6, era se esperar um passivo bem maior do que o ativo, no caso, né? Até devido a tudo que está acontecendo. Por causa da crise, você diz? Exatamente. A Embraer, acredito que vai ter essa característica. Quer dizer, não sei. Sabia, Lucas? Não dá para saber. Porque, como ela é um segmento de fornecimento para outras empresas, os clientes delas tiveram algumas, vamos falar assim, mudanças de características que favoreceram ela. Mas na sua área você já percebeu isso muito, no caso. Já. Mas o da Embraer, por que eu faço esse comentário? As companhias aéreas estão tendo que enxugar o tamanho delas, não estão? Não está tendo voo, não tem muita gente para voar. Então, qual a opção que elas estão tendo? Ou qual a forma de reestruturar que elas estão fazendo? Trocar avião muito grande por avião menor. Isso deu uma ajuda na Embraer. Porque a Embraer fabrica ali aviões até 160, acho, 140, 160 pessoas. É um avião mais barato para voar. Então, muita empresa está substituindo aviões maiores por um avião menor que tenha a possibilidade de voar lotado ou voar com uma capacidade maior. Então, ela até não foi muito afetada. Mas se a gente pegar outras áreas, pegar as próprias companhias aéreas, a gente vai ver que o passivo teve aumentos bem significativos. Porque não tem gente voando, tem muito prejuízo, vai fazer com que o patrimônio líquido dela vá diminuindo. Então, a gente está percebendo isso, que tem setores que foram afetados e tem setores que não foram tantos. É engraçado isso, né? Outro setor que não foi afetado, o agronegócios, né? O pessoal do agronegócio está rindo à toa, porque exportou pra caramba. Mas, voltando aqui, também divulgou a moeda e a forma que foi representado os valores. Então, pela legislação, pela 6.404, a empresa, para publicar um balanço, tem que trazer essas informações. Denominação, quem que ela é, título da demonstração. No começo da demonstração, tem que deixar claro para o usuário o que ele está lendo, a data desse relatório, indicar o relatório que você está lendo é desse período, trazer valores de comparação, então aquelas duas colunas no mínimo, período anterior e período atual, e falar em que moeda que ela é apresentada e como ela está sendo apresentada. Esses são elementos mínimos e obrigatórios para o balanço. Moeda, pela legislação também, a gente é obrigado a divulgar em moeda nacional. Não podemos apresentar, em hipótese alguma, um balanço que não seja em reais. Parece até meio óbvio isso, né? Pô, como é que uma empresa brasileira vai fazer a contabilidade em outra moeda? Pode isso? Pode. Se a empresa quiser fazer toda a sua contabilidade em dólar, ela pode.
mas na hora de gerar o balanço, vai ter que ser convertido para real. Curiosamente, a Embraer faz isso, tá? A Embraer é a única empresa, na verdade, que a gente tem no Brasil, que tem essa prática. Ela faz toda a sua contabilidade em dólar, mas divulga, aí, pela obrigação legal, as suas demonstrações em real. Então, um resuminho aqui. 2 períodos, faz o nome da empresa, diz qual que é a demonstração e fala qual a forma de apresentação, se é em milhares, se é em milhões, ou vai que vocês estão numa mega outra empresa que pode apresentar em bilhões de reais, né? E vai separando. Professor, Então, oi? tem um ser humaninho aqui que quer dar oi para vocês, professor, só um pouquinho, porque senão ele não vai deixar eu prestar atenção na aula. Pode. Só um pouquinho. Oi. Oi, tudo bom? Sim. Tá aprendendo contabilidade com a mamãe? Mais ou menos. Dá tchau. Tchau. Obrigada, professor, senão ele não ia deixar, desde as 8h15 ele está aqui do meu lado, que ele falando que ele quer dar oi, toda hora ele fica me cutucando aqui. Ah, mas quando for assim, deixa. Entrar, dar um oi pra galera. É bom que ele é expansivo, pelo jeito, né? Ele é bem... Isso ajuda no desenvolvimento das crianças, né? Ele ser mais interativo com os outros. Quem sabe não vira contador também. Pois é. Apesar que não é o sonho das crianças, né? Eu vou virar contador. Eles nem pensam nisso ainda, né? Pensa ser médico, sei lá. Policial, verdade. São profissões mais visíveis para eles, né? Eu mesmo, quando entrei para contabilidade, eu não sabia o que era um contador. Que eu queria ter feito engenharia mecânica. Tudo a ver, né? Você vê que a Nárida é uma boa mãe porque ela dá aula para ela mesma, tem aula para ela mesma e ela ensina os filhos ao mesmo tempo. Aham. Precisa, né? Faz parte disso hoje em dia. Como diz, a gente não tem muita escolha, né? Pois é. Mas é recompensador, gente. Criança é uma coisa boa. Tá certo que ter muitas juntas é meio problemático, né? Já pensou? Eu tenho 3, imagine, professor. Vocês já pensaram em ser professor de criança dessa idade? Maravilha que é. Tem que ter o dom, né, professor? Meu Deus, tem. Eu me estresso com os 3 que eu tenho. Imagina se eu cuidasse de uma sala com 10 que fosse, eu ficava maluca. Pedia. É bom que fosse 10. Às vezes é 30, às vezes é 40. Eu falo que eu tenho uma irmã que é pedagoga, né, que dá aula bem para essa idade, mas ela adora. E o bom também é que as crianças que criam apego, né, a criança pega também, é legal. Esse mundo da docência é um pouco estranho, né? Mas é gostoso. Então aqui eu coloquei daí um resuminho para vocês, tá? Só um exemplozinho. E a gente vai começar a fazer critérios de classificação. Mas vamos fazer na próxima aula. Falando um pouquinho sobre quais as classificações de cada grupo de conta. E hoje,
a gente vai pegar e vai começar a trazer a ideia do balancete para o balanço. Já que vocês queriam ver da prova de vocês, vamos eleger quem quer que a gente faça o balanço com a sua prova. Agora ninguém fala nada, né? Pode ser a minha. Então vamos pegar a sua planilha, Náida. Então está aqui sua prova, Náida. Aonde foi seu rinho? Já vamos comentar aqui, ó. O lançamento 7. Porque o ideal, né? Aquela figura da demonstração do qualitativo dos fatos, é que a gente tivesse uma continha de duplicatas a pagar. Fora isso, 100% certinho, ficou bonitinho. Inclusive, foi o mesmo erro da Sabrina, né, Sabrina? Sim. E Muito a gente- chateada. Calma, gente, calma. Então, a gente monta com base nos lançamentos. Então, do lançamento, a gente gera o balancete. E com base no balancete, então a ferramenta que ajuda a gente a fazer toda a estruturação do balanço é o próprio balancete. A gente vai pegar basicamente a coluna de contas e de saldo final. Então, como é que ficaria? A gente monta a figurinha do T, né? Sempre com esse desenho gráfico do T. Espera aí, faltou mais um. Espera aí, faltou uma linha também. Só estou fazendo para ficar bem bonitinho. Primeiro, a gente vê a empresa. Vamos colocar o nome da empresa. Empresa. Opa. ABC. Então, a gente faz a denominação de quem é a contabilidade, certo? Segundo, o que a gente precisa indicar? Espera aí. Então, a gente fez a denominação, tem que colocar o título. Então, a gente vem lá e coloca. Balanço patrimonial. Mais alguma coisa que a gente precisa? A data do exercício social. Como aqui a gente não fez uma data bem bonitinha, só colocou XX, então a gente vai apresentar em o ano XX e o ano X-1.
Então, apresentamos a data. Então, também já vamos falar em valor de referência ano anterior, por isso que eu coloquei o período do nosso fechamento e o período anterior. E vai faltar só a moeda e a representação. Como o nosso valor está em, vamos falar assim, o equivalente a R$1, a gente só coloca em reais, para indicar que a nossa demonstração está em moeda corrente, a moeda real. Agora a gente começa a segregar. O que é passivo, o que é ativo. Então, desse lado, a gente tem que ter ativo, ativo circulante, e ativo não circulante. No passivo, a gente também tem que ter passivo circulante, passivo não circulante, e no lado do passivo é o único que a gente também tem que apresentar o patrimônio. Então, as grandes separações são essas: circulante, não circulante, passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Agora a gente começa a trazer esses elementos para o nosso balanço. Caixa. Então, um ativo. Ele vai para o ativo circulante ou não circulante? Lembrem da regrinha de vai ser realizado, vai ser recebido ou vai ser pago dentro de um ano. Caixa a gente vai ter que receber dentro de um ano ou mais de um ano? Ou pior, ele já está recebido? Já está lá na empresa? Já está na empresa, né? Está na empresa, então ele é circulante. Caixa. Quanto que a gente fechou de valor de caixa? 58 mil. Então, aqui. E antes, no período anterior a esse, quanto que a gente tinha? A gente vai lá no saldo inicial. Não tinha nada. Vamos pintar aqui, só para indicar que a gente já usou esse saldo. Capital social. Aonde que a gente vai classificar ele? Ele se refere ao dinheiro do sócio, né? Dinheiro do sócio, até pelo nosso resuminho, ele nem tem liquidez. A gente nunca espera receber o capital social. Então ele vai para o patrimônio líquido. Patrimônio líquido tem um grupo específico de contas. As duas principais é capital social e lucro e prejuízo acumulado. Quanto que a gente fechou o nosso capital social? 85 mil. Quanto que era o início do nosso capital social no exercício anterior? 0. Então já colocamos no balanço esse valor. Computador. Então ele é lá do lado do ativo, mas ele é circulante ou não circulante?
e eu vou realizar ele, pretendo receber ele em um ano ou pretendo utilizar ele por mais de um ano? É um circulante, não tá recebendo um bem agora? Cuidado, Lucas. É o Como não ele, circulante. para uso da empresa, a ideia é que a gente nem venda ele, né? Então ele acaba sendo não circulante. Então ele vai vir aqui embaixo. Computadores. Ficou com saldo de 7.000. E quanto que a gente tinha no exercício anterior? 0. Então já também classificamos os computadores. Estoque. Professor, deixa eu só tirar uma dúvida rapidinho antes. Eu também estou, igual a Sabrina, pensando na prova. Qual que é a diferença do títulos e da duplicatas? Por que tem essa diferenciação? É uma forma, digamos, comercial distinta de cobrança. É só isso, é só a forma, vamos falar assim, jurídica de cobrança. Então, se eu fosse fazer de verdade, né, para uma empresa, teria que ter essa diferenciação. Tem. Apesar que esse cara aqui, cadê o títulos? O títulos a pagar quase não existe mais uso hoje. Hoje em dia virou quase tudo duplicata. Que é o boleto de pagamento, né? Aquele boletinho que a gente recebe das empresas. Ele é uma duplicata. O título, ele é um pouquinho diferente, ele tem registro em cartório. Caiu em desuso. Então a gente ainda encontra muita terminologia comercial que vem caindo em desuso. Outra coisa que vocês jamais não, ainda vão encontrar, mas de uma maneira muito, muito mais difícil. Acho que eu nem coloquei aqui. Não, coloquei sim. Cheque. Outra coisa que está sumindo do mapa. Não é verdade? É capaz que alguns de vocês nem conheçam cheque. Tem alguém que já não conhece cheque? Não é vergonha, tá? Pra mim. Eu conheço, porque eu paguei minha autoescola em cheque. Mas hoje a circulação de cheque caiu muito, né? E vai cair mais, né? Se a gente parar para pensar com essa nova modalidade de pagamento, a tal do Pix, as coisas vão mudando, né? É a natureza da evolução humana ter essas evoluções. Então, o títulos a pagar é raríssimo, raríssimo de encontrar. Vocês vão começar a encontrar mais o duplicatas, mas são formas distintas de cobrança. Tranquilo, Naida? Sim, sim. O senhor estava falando de cheque, eu lembrei que quando eu era adolescente, eu ajudava na empresa da família, aí o meu tio pedia para mim ficar cruzando os cheques dele. Eu pegava a régua e ficava cruzando. Ficava mexendo de listrinha no cheque. Mas é porque até o cheque cruzado era uma segurança maior para o cheque, né? Hoje em dia, mal e mal, a gente vê a impressão de cheque, é muito raro alguém pedir. Empresa até ainda acaba utilizando um pouco, mas pessoa física, eu mesmo, acho que já faz uns 10 anos que eu não pego o talão de cheque no banco para ver como vai sumindo.
E não é comum quando a gente entra hoje em dia nas salas, comenta com o cheque, como tem muita gente nova, o pessoal nem sabe direito o que é o cheque. Mas essa forma, então, é a forma jurídica de cobrança, a forma comercial, né, de cobrança. Então, voltando lá para o nosso balanço. Estoque. Estoque ativo. Será que eu vou realizar em um ano ou mais de um ano? Qual a intenção das empresas? É vender? Vender, mas vender dentro de um ano ou mais depois de um ano? Acho que dentro, né? Dentro e o mais rápido possível, né? Até porque dependendo do produto, ou ele estraga se for perecível, ou se for, por exemplo, essas porcarias de tecnologia, já fica obsoleto. Então a ideia de estoque é sempre realizar o quanto antes. Então, estoque vai no circulante. A gente ficou com quanto de estoque? 12 mil. E o saldo anterior? 0. Então já marcamos o estoque. Títulos a pagar. Nesse exercício não foi comentado o prazo. Nenhum dos vencimentos foi indicado para vocês que venceria em mais de 12 parcelas. Então a gente acaba tratando como circulante. Se tiver separação de parcelas, vamos supor que o títulos a pagar aqui fosse metade de curto e metade de longo, a gente colocaria assim: títulos a pagar longo prazo e o outro títulos a pagar curto prazo. E em vez de 12 mil, a gente separaria. Metade vence em um ano, 6 mil, e metade vence depois de um ano. Teria a conta contábil, então, realmente separada, tá? Para facilitar, para melhorar a forma de controle contábil. No nosso caso aqui, ele é 100% no curto prazo. Títulos a pagar. Quanto que sobrou? A gente ainda deve 46 mil. Opa. Quanto que a gente devia no começo? 0. Então já utilizamos o títulos a pagar. O banco. Nosso dinheiro em banco. Será que ele é circulante ou não circulante? Circulante. Circulante. Só com um pequeno detalhe, levando a ordem de liquidez entre caixa, estoque e banco. Quem deveria aparecer primeiro, segundo e terceiro? Caixa já está líquido, né? Já é o dinheiro. Agora, quem que é mais fácil transformar em dinheiro? O banco ou o estoque? O banco é mais fácil ou é mais difícil transformar em dinheiro? Fácil. Mais fácil, né? Só ir lá e sacar. Então, o estoque ele fica abaixo. Então, banco. A gente finalizou com 4 mil em conta. E no início, nós não tínhamos nada.
para fechar o nosso balanço, fica faltando somente os veículos. Veículo. Vou classificar como circulante ou não circulante? Agora é não circulante, que nem o computador. Isso, como ele é um bem que a gente vai ficar utilizando, ele é não circulante. Então, veículos. Nosso veículo está valendo 50 mil. E quanto que ele começou? 0. Então, transcrevemos todas as nossas contas do balancete de verificação para o nosso balanço. E vocês perceberam uma situação? Todos esses valores negativos, para onde eles vão? Isso é outro facilitador do balancete de verificação. Valores negativos não é uma regra 100% válida, né? Vai ter uma ou outra continha que foge a essa regra, mas esses valores negativos, a tendência é que eles sejam passivos. E os valores positivos, a tendência é que eles são classificados no ativo. E vem um momento, que é o que eu falei para vocês dos memes, fechar o balanço. Total do ativo. Bom, soma do caixa, mais o banco, mais estoque, mais computadores, mais veículos. 131 mil para o ano XX, para o ano X menos 1, não tinha nada, então 0. E o momento da verdade, total do passivo e PL. Títulos a pagar, mais capital social. Opa, deu equilíbrio? Aconteceu o que a gente esperava? Esse é o medo dos contadores. O balanço total do ativo tem que ser igualzinho ao total do passivo. Então, mesmo com essa classificação, o balanço de vocês não sairia errado. Teria só uma divergência de classificação, nada demais. Nada que geraria problemas para vocês. Então, Sabrina e Nárida, que estavam preocupadas, o balanço de vocês estaria fechado, bonitinho. Se fosse no caso... Gerou um problema, né, professor? Hã? Gerou um problema, porque foi meio ponto a menos. Ah, mas isso é porque a gente é obrigado a pontuar vocês, né? Mas o importante é vocês compreenderem. E, aparentemente, vocês estão conseguindo compreender esses fatos. Que, para mim, a questão de nota eu não levo muito em consideração. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, gente, é aprender. Sejam curiosos para aprender. Por quê? No mercado, ninguém vai pedir para vocês, eu quero ver o histórico escolar de vocês. Eu estou há 20 anos na área, nunca me pediram meu histórico. O que eles me pedem quando eu fazia, né? Porque agora não faço mais entrevista. O que me pediam? Você conhece isso? Você sabe fazer isso? Eles querem o conhecimento. Aí que é importante. Sejam o mais curioso possível. Sejam o mais questionador possível.
Então, toda vez que vocês, a gente está fazendo exercício aqui, surgiu uma dúvida, pergunta, interrompe e pergunta. Até porque a própria dúvida de vocês pode ser de mais gente. Mas mesmo que não seja, tudo que a gente vai reafirmando, vai falando novamente, também serve de reforço para os outros alunos e para vocês compreenderem. Tranquilo? Tranquilo. Não é. É só uma. Não levem como uma crítica, tá? Não é. Se fosse meu sobrinho a falar, não leve como uma mijada. Mas a ideia aqui é passar uma experiência que eu vivi, né? Então, eu também tinha essa preocupação com nota, mas depois eu percebi que o pessoal não liga para nota nossa. Eles ligam para o que a gente conhece. Eles querem gente que vá lá e mostre que aprendeu. É o que importa para vocês e é o que eu me esforço ao máximo, né? Eu sei que tenho minhas limitações como professor, né? Mas eu tento repassar tudo que eu consegui aprender, né? Nesse meu período de vida para vocês. Balanço. Essa primeira noção, a gente ainda vai continuar o assunto. Assustou vocês? Não? Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos? O que vocês precisam fazer para começar a sentir mais tranquilos? Treinar. Exercício. Exercício, exatamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar mais um exercício para vocês. Agora vocês vão fechar. Vão fazer os lançamentos. Vão fechar o balancete e já vão tentar montar o balanço. Balanço nessa forma simplificada aqui que a gente fez, nesse resumão, mas que já atende, vamos falar assim, 80% do que a legislação determina, tá? Aqui a gente já está em 80% da padronização de um balanço patrimonial. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Tranquilo não, né? Mas estamos aí. Mas se tiver dúvida, pergunta. Professor, Oi? esse exemplo que o senhor fez ali pra gente, tem como colocar lá no Lava? Temos que pedir autorização da Nárida. A Nárida deixa, ela já deixou. Deixou, Nárida? Deixei. Porque é a prova dela, essa daqui. Mas a maioria chegou nos mesmos valores e ela fez bem caprichadinho. Então, ela autorizando, eu vou postar lá para vocês e vou postar um exercício, tá bom? Tá bom. Professor, Oi? uma dúvida besta que eu sempre tive. Assim, digamos que uma empresa está com déficit, está devendo bastante, deve bastante, está com passivo muito alto. Como que o balancete dela iria fechar se ela deve muito? E o contrário também, uma empresa que tem um lucro muito, 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 muito grande. Como que o balancete dela ia fechar se o lucro dela, o caixa, o ativo é muito maior que o passivo? Tudo isso vai figurar aqui na conta lucro e prejuízos acumulados. Quem vai fazer essa variação do desempenho econômico vai ser uma continha aqui que a gente logo vai estar mexendo com ela também, que é a conta de lucros e prejuízos acumulados. Entendi. Logo, com a técnica que a gente emprega, você vai ver esse funcionamento, né? Como é que essa prática funciona. Quer ver? Vamos até achar. Eu sei que a Embraer teve uns prejuízos meio altos ultimamente. Aqui, ó. Por mais que ela esteja lá
no PL, o dinheiro do sócio, ele indica, ó, o dinheiro do sócio perdeu, o sócio vão perder o recebimento de 1.276.000.000. Então indica que a empresa está tendo um prejuízo salgado, vamos falar assim. Então essa continha é que a gente usa. E também é o que a gente acaba, dentro dessas análises, olhando, né? Se ela está evoluindo para um prejuízo, então, de repente, a cada ano o prejuízo está crescendo, ou, ao contrário, de repente, o lucro está aumentando a cada ano, a gente sabe se a empresa está indo bem ou se está indo mal, tem toda essa figura. E, claro, esse valor também é demonstrado como o lucro e prejuízo acumulado é extremamente importante para os sócios, a gente tem essa demonstração aqui, ó, demonstração do resultado. O que aconteceu com a empresa para ela chegar a ter esse prejuízo? Mas também, tema de nossas próximas aulas, a estruturação da demonstração de resultado. Tranquilo, Lucas? Sim, tudo bem. Nas próximas aulas tira dúvida daí. Então tá, gente. Então, sintam-se dispensados e vou colocar lá, então, essa planilha que a gente montou, o balanço, e um exercício para vocês trabalharem, tá bom? Tá bom, professor, obrigado. De nada, imagina. Bom final de semana, bom feriado. Tchau, tchau, professor. É verdade, bom feriado para vocês também. Nem me fale, eu Professor também. vou viajar, graças a Deus, descanso Que pra bom. Às vezes é bom dar uma espairecida, né? Às vezes precisa. É verdade. Mas então tá bom, professor. Tá bom, final de gente? Igualmente. Tchau, professor. Tchau, tchau.